Em 1933 foi criado por dois jovens de Cleveland, que eram o Jerry Siegel e o Joe Shuster, o Superman. Mas o primeiro conceito do personagem vem em formato de conto, para um fanzine chamado Science Fiction, que os dois criaram, né? Na versão original, Jerry Siegel e Joe Shuster, eles criaram um vilão careca com poderes mentais sobre-humanos que dominava uma cidade. Siegel sempre foi fascinado pelo conceito do filósofo alemão Friedrich Nietzsche sobre a existência de um ser com habilidades fantásticas. E isso fica evidente na concepção do personagem. Em 1933, no final de 1933, Siegel pediu para o Shuster para eles remodelarem o personagem e recriar todo o conceito inicial. Então o careca, maligno com poderes mentais sobre-humanos, deu um lugar a um herói de cabelos negros e força sobre-humana chamado Superman. Acreditando no potencial do personagem, Siegel e Shuster levaram a criação para um editor que recusou o trabalho na hora, alegando que o personagem era fantástico demais para ter sucesso. E mesmo frustrados com o resultado do não que receberam, Siegel e Shuster tinham fé que o Superman tinha um potencial e partiram para novas empreitadas e uma nova reformulação e uma nova mídia, as tiras de jornais. Em uma noite de 1934, Jerry Siegel se acordou doente e febril e se pôs a escrever freneticamente na inspiração de ideias que não paravam de brotar. Ideias tão fantásticas que surgiram rapidamente na mente dele e não deixavam ele dormir, e ele se colocava a escrever sem parar. Siegel escreveu naquela noite material que renderia semanas de tiras de jornais e levou esses materiais para o Joe Shuster, que desenhou tudo em um dia. Em 24 horas depois, estava tudo pronto, só faltava a coisa mais importante de todas: convencer alguém a publicar. A versão definitiva do Superman estava pronta. Superman era um alienígena vindo de um extinto planeta chamado Krypton, que tinha um alter ego, que era o pacato repórter Clark Kent. Inclusive é uma homenagem a dois grandes astros do cinema da época, que era Clark Gable e Ken Taylor. O conceito do uniforme do Superman veio de inspirações dos acróbatas circenses, que usavam roupas coladas ao corpo, com uma sunga sobre as calças. E as cores primárias que foram escolhidas, muita gente acha que foi com a intenção de que lembrasse a bandeira americana, e não. Elas foram escolhidas com a intenção para que o leitor tivesse a sensação de que o herói pulasse para fora das páginas dos jornais. E a capa foi acrescentada para criar o dinamismo e sensação de movimento e velocidade. E uma das coisas mais interessantes é que o Jerry Siegel foi um dos primeiros artistas da época a criar, a trabalhar com um conceito de um alienígena benevolente entre a raça humana. Apesar da bem-sucedida reformulação que o Jerry Siegel e o Joe Shuster fizeram, eles passaram praticamente 4 anos seguintes sendo recusados por todos os editores das indústrias dos quadrinhos. Porém, eles não foram totalmente ignorados e conseguiram um emprego como criadores de histórias para National Comics, que hoje é a atual DC Comics. Aí, em 1938, as tiras de jornais do Superman estavam sob a tutela do Sheldon Mayer, que era o editor da Mackler Syndicate, que era a empresa que distribuía as tiras de jornais norte-americanas. E o Sheldon estava tentando convencer o seu chefe, que na época era o Max Charles Gaines, a publicar a criação do Jerry Siegel e Joe Shuster. E eis que um sujeito não menos que Jack Leibowitz, que era o dono da National Comics, que é a atual DC Comics, ligou para o Gaines à procura de um material novo, para uma publicação que ele pretendia lançar, chamada Action Comics. Gaines prontamente enviou as páginas do Superman das tiras de jornais de Siegel e Shuster para o editor da National Comics na época, que era o Vince Sullivan, que achou o personagem diferente e interessante e resolveu dar uma chance. Assim, as tiras de jornais que foram enviadas e foram publicadas totalizaram 13 páginas de quadrinhos e foram publicadas na edição de estreia de Action Comics número 1. Estreia em 1938, Superman, a maior lenda do universo dos comics. 200 mil exemplares foram impressos e se esgotaram assim, muito rapidamente, fazendo com que a National percebesse que tinha algo realmente muito precioso nas mãos. Nascia a Era de Ouro dos quadrinhos, dando origem a muitos super-heróis nos anos seguintes. Cara, eu acho que o Super-Homem, pra mim, ele é um dos personagens mais icônicos que tem, se não o mais icônico que tem na história dos quadrinhos, né? Não por ser só o primeiro, mas por ser um personagem que, apesar de ter 80 anos e ter várias versões do personagem com vários escritores, ele sempre manteve a essência dele intacta, digamos assim. E para mim isso
Para mim isso é o super-herói, ou seja, o cara que tem virtude, tem valores, e ele mantém esses valores e virtudes independente do que aconteça na vida dele. Eu acho que o Superman, desde a criação, né, ele tem uma essência mais de aquela coisa que representa o bem, né? Mas para mim eu acho que ele vai além disso, porque ele é um dos personagens, ao meu ver, que tem mais um embasamento, tem uma profundidade muito... Ele é muito profundo, porque ele traz aquela questão de... Ele é um cara super poderoso, ele até, a gente diz que ele é overpowered, assim, ele tem muito mais força do que quase todos os super-heróis, né? Mas ele tem aquela questão da humanidade dele. Ele é um cara com seus princípios e com suas morais muito elevadas, e ele é um cara que ele sempre busca fazer o bem. E até o pessoal, a gente brinca que parece que a fraqueza dele é a kryptonita, né? Pra mim não é. Pra mim a fraqueza do personagem é assim o coração mole que ele tem e a questão de querer sempre buscar fazer o certo. E muitas vezes é difícil tu querer fazer o certo ou tomar a melhor decisão quando alguém tá tentando destruir a Terra e matar todo mundo que tu ama e aquelas pessoas que tu protege, né? Então eu acho que essa que é... Por isso que ele vai além um pouco do restante. Essa profundidade, essa essência diferente que ele tem, essa humanidade bem forte. Superman surgiu no Brasil apenas 6 meses depois do lançamento lá nos Estados Unidos. E ele foi publicado aqui em dezembro de 1938 no suplemento A Gazetinha 445 do jornal A Gazeta. Com os direitos adquiridos por Adolf Eisen, né, o Homem de Aço passou para a revista O Lobinho. E com a criação da editora Ebal, em 1945, o personagem ganhou um título próprio. A revista do Superman durou 35 anos, é um recorde do gênero. E passou, depois do término da Ebal, passou para Abril em 1984, e da editora Abril passou para Panini em 2002, ao qual se encontra até hoje. Superman não era o personagem que é hoje, naquela época, em termos de poderes e habilidades. Ele não voava, e sim dava enormes saltos. Ele também não era o campeão do politicamente correto que é hoje. Em várias ocasiões ele tratava os vilões de forma perigosa e irresponsável. E essa atitude teve uma certa repressão da editora, porque não era nada condizente com os poderes incríveis e com a atitude benevolente do personagem. Foi então que a National Comics colocou o editor Whitney Ellsworth para produzir as histórias do Superman. E o Siegel e Shuster foram proibidos de que o personagem fizesse um uso excessivo da força para ferir outro ser humano. E aí, em 1940, 2 anos após o surgimento do personagem, a National expandiu a franquia do ícone para além das páginas dos quadrinhos. E o Superman teve um programa de rádio que era da Mutual Network chamado The Adventures of Superman. Interessante ressaltar algumas curiosidades que na série de rádio surgiram poderes que até então não existiam nos quadrinhos, mas que foram adotados depois, tais como visão de calor e visão de raio-x. A maior fraqueza do herói também surgiu no programa de rádio, que é a Kryptonita, fragmento do planeta Krypton que explodiu e tal e veio parar na Terra. Na verdade, esse artifício foi criado com a desculpa, o dublador, que era o Bud Collyer da série radiofônica, ele tivesse uma semana de folga. E outros elementos foram inseridos na rádio também, que é o personagem Jimmy Olsen, o Perry White e o próprio Planeta Diário foram criados no seriado e depois adotados nos quadrinhos. Mesmo avesso e relutante, Siegel e Shuster se curvaram às ideias do seriado de rádio e de uma expansão de mídia que é, na minha opinião, uma das mais incríveis que se tem fora do segmento das HQs, que são os desenhos dos irmãos Fleischer. Seguindo a prolífera e bem sucedida vertente dos quadrinhos e da multimídia, a National expandiu o personagem Superman para animação. Sendo assim, a Paramount decidiu bancar a série de curtas animados do personagem. O estúdio entrou em contato com os animadores, os irmãos, que eram o Max e Dave Fleischer, conhecidos pelo estilo elegante, animação fluida e um belo desenho de produção. Só que, curiosamente, os irmãos Fleischer não tinham interesse em ingressar no projeto, preferindo apostar em obras mais autorais e tal, e em longa-metragens próprios. Porém, para desencorajar a Paramount, que estava bancando isso daí, eles cobraram uma quantia alta de, no mínimo, $100 mil por episódio. Nascia, assim, a primeira animação do Filho de Krypton. Foram 17 curtas-metragens lançados no cinema entre 1941 e 1943, sendo que 9 episódios foram produzidos pelos irmãos Fleischer
e o restante pela Famous Studios, que surgiu após o desmantelamento da empresa. A animação era dublada pelo Bud Collyer, né, o mesmo intérprete do personagem do Superman no programa de rádio, e as animações focavam mais em uma pegada de ficção científica, com o herói lutando contra ameaças do tipo meteoro, robô gigante, por aí vai. A animação é tão sofisticada e é tão atemporal que até hoje ela influencia renomados artistas da atualidade, como Alex Ross, Bruce Timm e Paul Dini. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto Superman lutava contra nazistas e japoneses nas capas das HQs, fique bem claro que isso não aconteceu nas histórias em quadrinhos, Siegel e Shuster foram convocados para servir a pátria. Nesse período, surgiu um cara que é um destaque muito grande dentro da mitologia da DC, que é o Wayne Boring, que ele assumiu os títulos do Superman e da Action Comics. Publicaram em 1945 na revista More Fun Comics 101 uma história sobre a juventude do Clark Kent e o surgimento do personagem conhecido como Superboy. Ao voltarem do front, Siegel e Shuster ficaram indignados com a liberdade que a editora tomou e processaram a National Comics. Em 1948, com o fim do contrato de exclusividade que o Jerry Siegel e o Shuster tinham com a National, e eles ainda ressentidos pelo processo que os autores moveram contra a editora, Jerry Siegel e o Shuster são demitidos. Wayne Boring, que era o antigo assistente de Shuster, deu seguimento aos títulos que já havia assumido ao lado de outra lenda das HQs, o Curt Swan, um dos mais prolíferos desenhistas do Homem de Aço. A National Comics montou uma equipe criativa chefiada pelo editor Wendell Ellsworth para criar novas histórias para o Homem de Aço e tal. Porém, 3 anos depois, ele foi substituído por Mort Weisinger para que ele pudesse desenvolver o Superman para a TV. Em 1952 estreava na TV americana a série televisiva The Adventures of Superman, né, com George Reeves no papel título. O ator e ex-boxeador amador, a princípio ele esnobou o papel, porque ele considerava a televisão um fim de carreira. The Adventures of Superman durou 6 temporadas e foi de 1952 a 1956. E ela foi também uma das pioneiras a fazer aquela transposição do preto e branco para a produção em cores. Infelizmente, George Reeves cometeu suicídio em 1959. O editor, Mort Weisinger, sempre foi um fã inveterado de ficção científica. Por isso, com a criatividade prolífera, ele inseriu na mitologia do Homem de Aço conceitos que até hoje são valiosíssimos e são utilizados em vários reboots, tais como as várias cores de Kryptonita, a personagem Supergirl, também a sobrevivente do planeta Krypton, Krypto, Supercão, né, os vilões de Krypton, a Zona Fantasma, a Fortaleza da Solidão, o vilão Metalo, além de transformar o Lex Luthor no maior arqui-inimigo do personagem. E surgiu também nesse período, da década de 50, outros sobreviventes de Krypton, como toda a cidade engarrafada de Kandor, miniaturizada pelo Brainiac, e a Supergirl, que foi citada anteriormente. Os questionamentos começaram a surgir quando os fãs de longa data do Superman se indagavam. Pô, se tanta gente sobreviveu em Krypton, como Jor-El e Lara, os pais do Superman, não conseguiram? Daí essas inconsistências, que podiam passar despercebidas do leitor casual, mas não para os fãs que acompanhavam todas as revistas, né, não passavam despercebidas. Assim as vendas começaram a cair. E para resolver o problema dessas perguntas frequentes, a editora National colocou o editor Julius Schwartz à frente dos títulos, substituindo o Mort Weisinger, que estava para se aposentar. E em 1956, Julius assumiu o editoramento da National Comics, trazendo uma série de inovações. Dá-se início à grandiosíssima Era de Prata nos quadrinhos. Vale ressaltar que na década de 50 ela foi muito conturbada para o gênero dos super-heróis por 2 fortes motivos. O público de HQs estava mais interessado no gênero de crime e terror lançado pela editora AC Comics, e o outro motivo, e um dos mais fortes, foi o livro do psiquiatra Frederick Wertham, chamado Sedução dos Inocentes, que ele dava a entender, né, que as HQs estavam desvirtuando a juventude norte-americana. Por causa dessas situações, foi criado assim o Código de Ética dos Quadrinhos, que deixava os artistas mais limitados
no teor das histórias. E foi que em 1956, um novo editor, Julius Schwartz, resolveu de forma criativa certos desencontros na mitologia do Homem de Aço. E ele criou o conceito de terras paralelas para corrigir os problemas das cronologias dos personagens. Sendo assim, ele respondia a determinadas perguntas do tipo: se Clark Kent se tornou Superman apenas adulto na década de 30, como pode ter sido Superboy antes disso, como foi contado nas HQs dos anos 40 e 50? A explicação que o editor dava era simples. O Superman de 1938 era uma versão do herói da Terra 2, enquanto o Superboy era da Terra oficial, que era a Terra 1. E isso provocou uma série de novas histórias imaginárias, como a Terra 3, onde os heróis eram vilões e o único combatente do mal era Lex Luthor. E esses conceitos de terras paralelas iriam e ainda são exploradas ainda hoje. Em 1961, a DC Comics lançou a origem oficial do Superman. Essa história se chamava The Complete Story of Superman Life. E ela costurava vários fatos mostrados em diversas HQs de forma cronológica. Eles fizeram o quê? Na origem oficial, Kal-El deixou Krypton aos 3 anos de idade, para poder explicar por que o Superman tinha lembranças do seu planeta natal. Também foi estabelecido que os pais adotivos do herói, que era Martha e o Jonathan Kent, ajudaram ele a controlar os seus poderes e ele passar por toda aquela mudança do autoconhecimento do poder. E eles fizeram também um conceito que o uniforme foi feito a partir de resistentes tecidos kryptonianos, encontrado pelos Kent na nave que trouxe ele para a Terra. Em 1962, na edição Adventure Comics número 300, a Legião dos Super-Heróis, que é um grupo de aventureiros lá do século 30 e tal, marcou uma publicação, uma participação na publicação regular, bem regular, eles apareciam com uma grande frequência. Essas HQs, elas foram cruciais na mitologia do Superboy, pois a Legião dos Super-Heróis quase sempre se encontrava com os amigos do herói na data presente, eles são do século 30. O que realmente era fascinante nesse conceito criado para que esse encontro de gerações e tal, é que a Legião deixou clara desde o início que a existência e o surgimento do Superman foi seminal e decisivo para a raça humana, pois a essência, as obras, os feitos e a influência do herói foi o que moldou o nosso destino para a grandeza no futuro. Pois no século 30, a Legião relata que a existência entre os seres é quase perfeita. E isso se deve à influência do Superman. No fim da década de 60, várias ideias prolíferas surgiam, e o ano de 1969 marcava uma nova etapa para os quadrinhos. Era quase década de 70, né? E muitas ideias inovadoras estavam surgindo e tal, e muitos artistas começaram a emergir. E aí deu-se início à grandiosa Era de Bronze nos quadrinhos. Em 1970 já começava com mudanças muito positivas e com amadurecimento e revisionismo nos quadrinhos. Estava à frente do editoriamento na DC Julius Schwartz,
que na minha opinião teve um papel importantíssimo na editora ao contratar novos talentos para a editora. O Carmine Infantino convidou o Schwartz para substituir ele no editoriamento do título do Superman. Só que o Julius Schwartz ele recusou, porque ele alegava que não tinha ideias inovadoras para acrescentar ao personagem. Então o Carmine Infantino ele pediu para o Schwartz para que ele apontasse os pontos do personagem que haviam estagnado para ver se eles podiam fazer algumas mudanças. Aí ele apontou a vontade de alterar o visual do personagem, fazendo com que os futuros desenhistas fizessem ele com roupas diferentes e tal, tirando aquele paletó e tudo mais. E aí ele decidiu, ele sugeriu que Clark Kent tivesse novas características e até uma nova mudança de profissão, que no caso era se tornar um telejornalista. O ano de 1970 começou com muitas mudanças positivas para DC, incluindo a contratação do lendário Jack King Kirby, que foi recebido de braços abertos pela editora. O Kirby ele optou por assumir o título Superman's Paul Jimmy Olsen, né, que era o único título na época que não tinha equipe criativa fixa, porque o autor ele não queria tirar o emprego de ninguém e tal, não queria alterar outras equipes criativas. Na revista, Jack Kirby planejou plantar as sementes do que viria a ser uma das suas maiores contribuições para a DC e para os quadrinhos, que é o Quarto Mundo. A criação do Quarto Mundo, para quem não sabe, ela é a criação que dá origem a vilões como Darkseid e personagens icônicos como o Pai Celestial, Senhor Milagre, o Orion e tal, e todo um universo vasto e rico de novos personagens. A editora DC Comics não ficou feliz com o Kirby pelo fato de que ele não ficou feliz com o fato de ele desenhar o Superman, porque o Kirby ele era lendário e era conhecido por ter uma identidade visual muito dele e diferente do padrão criado pelo artista principal da DC na época para o Superman, que era o Curt Swan, que já desenhava o personagem há décadas, né? Sendo assim, após o Jack Kirby fazer os desenhos e desenhar, eles deram ao veterano Al Plastino, que também trabalhava nas revistas do Homem de Aço, a tarefa de redesenhar o Superman do Jack Kirby e deixar o herói mais padronizado no estilo DC. O Kirby não curtiu a ideia e tal, mas como o bom profissional que ele era, ele não causou problemas e cumpriu a parte dele, permanecendo 16 edições no título. Em 1971, no título de Superman 233, né, o herói passa por uma das mais significativas mudanças da época até então. A Kryptonita, que sempre foi uma das maiores fraquezas do personagem, acaba perdendo o efeito mortífero sobre ele, porque após uma experiência ao qual o herói participa para tornar o minério de Krypton, né, Kryptonita, numa nova fonte de energia, né, o experimento ele dá errado e uma enorme explosão acontece e tal, expondo o Superman à Kryptonita, ao metal verde. Curiosamente, nessa história, não só a Kryptonita não surge mais um efeito letal no personagem, como toda e qualquer Kryptonita também não causa mais mal nenhum para ele. Em contrapartida, a explosão gerou efeitos bem estranhos, né? Então logo se descobriu o surgimento de um ser feito de areia, né? Que logo demonstra ser um perigoso adversário para o Superman. E o outro efeito é a constante perda de poderes que o Superman tem nos piores momentos, levando ele até a ser derrotado por vilões sem poder nenhum. Essa saga durou até o volume da edição do Superman 242, né? E o herói acabou triunfando e tal, mas com os poderes dele bem reduzidos. Com as reformulações e as renovações que o Julius Schwartz começou e fez e tal, ele começou a reunir um time de artistas e ele começou a designar funções nos títulos. Cerca de um ano à frente do título, o Superman de Daniel O'Neil dá lugar a um promissor escritor e um cara novo que chega na indústria, chamado Elliot S. Meigin. A estreia do roteirista, do Elliot S. Meigin, não poderia começar de forma melhor. Em janeiro de 1972, foi lançada a história É Preciso Existir um Superman? Cara, essa história ela tem um impacto no mundo, não só do Homem de Aço, mas no mundo dos comics, pois ela lida com a situação e de como a intervenção frequente do Superman nos problemas da raça humana podem estar prejudicando a nossa evolução. E é interessante que essa história ela marca também a ótica de que o quadrinho está amadurecendo ao mostrar o significado do herói no nosso mundo. A trama mostra o herói realizando uma tarefa perigosa para os Guardiões de Oa
e ao destruir um perigoso esporo amarelo e tal, ao qual os Lanternas Verdes têm fraqueza, potencialmente perigoso para os Lanternas Verdes e tal, ele reencontra os Guardiões. E aí o Superman escuta alguns deles comentar que a presença do Superman na Terra vem atrapalhando a evolução dos terráqueos, já que eles se tornaram muito dependentes do Kryptoniano para resolver uma série de problemas. O Superman fica incomodado com o que houve com os Guardiões de Oa, e quando ele volta para o planeta adotivo, volta para o planeta Terra, ele se depara com uma situação na Califórnia em que um grupo de agricultores mexicanos está em greve. Aí o herói ele se simpatiza com a situação e se identifica com o personagem central, que é o Manuel, que é o jovem líder dos grevistas e tal, e que foi mandado pelo pai dele para os Estados Unidos em busca de uma nova vida. Tá aí o paralelo de se identificar, já que ele é um alienígena que foi enviado para cá. Quando o Homem de Aço vê as condições precárias em que os trabalhadores estão vivendo, então ele fica comovido, né? Principalmente porque ele é recebido com frases do tipo: ó, agora os nossos problemas estão todos resolvidos e tal. Só que o Superman tenta explicar a eles que eles precisam lutar por conta própria para resolver os seus problemas. E aí tem um início a um terremoto que destrói todas as casas dos trabalhadores que eram os grevistas ali na Califórnia. O Superman ele reconstrói as casas dos trabalhadores e tudo mais, mas ele explica que só fez aquilo porque eles não iriam conseguir fazer num tempo hábil e tal, mas que eles não podiam depender do Super-Homem para salvar eles de toda a crise, de todo o desastre que fosse aparecer. Daí ele deixa, a história se finaliza com essas palavras e ele vai embora. E os Guardiões de Oa, que estavam assistindo a tudo, comentaram que uma importante semente foi plantada na mente do Superman, né, que podia transformar e obviamente iria transformar ele num super-herói ainda melhor. A popularidade do herói não podia estar melhor, por assim dizer, e tanto que em 1976 a DC colocou o personagem para enfrentar personalidades dos quadrinhos e da vida real, começando com o primeiro crossover entre o Superman versus Homem-Aranha. O histórico primeiro crossover da Marvel e da DC Comics contava com o roteiro do Gary Conway e a arte do Ross Andru, e ainda tiveram os retoques de arte que foi do Neil Adams e do Romita Sr. E na revista trazia os heróis cumprindo aquela velha tradição de se enfrentar primeiro e depois se unir contra os vilões do Lex Luthor e do Dr. Octopus. A revista foi e ainda é um sucesso de vendas, né? E depois foi inclusive feita uma continuação que chegaria às bancas 5 anos depois. Com o sucesso televisivo da série da Mulher Maravilha com a Linda Carter, a DC lançou em 78 um especial do Superman versus a Mulher Maravilha com o roteiro do Gary Conway e com a arte do mestre José Luiz Garcia Lopes. E a trama trazia um conflito entre versões da Era de Ouro dos personagens, né, dos dois grandes personagens durante a Segunda Guerra Mundial. A heroína, a Mulher Maravilha, queria destruir as armas nucleares em desenvolvimento pelos Estados Unidos e o Superman tenta impedir ela. Mas no final os dois fazem as pazes. O outro confronto famoso, que foi do Homem de Aço contra o Capitão Marvel, na edição Superman vs Shazam, lançada em 1978, e que também foi escrito pelo Gary Conway, com a arte do Rick Buckler e do Dick Giordano. Só que dessa vez o vilão da história, né, ele era o Kamag, né, ele tenta destruir tanto a Terra 1, que é o lar do Kryptoniano, quanto a Terra S, que é o lar da família Marvel. Mas daí ele faz um herói, no caso do Superman e o Shazam, achar que um queria destruir o mundo do outro e tal, e os dois entram num combate que é memorável até hoje e tal. Só que a Mary Marvel e a Supergirl fazem os heróis mais poderosos das HQs perceberem que o vilão, na verdade, tá enganando e tal, e eles se unem para derrotar e tal. Porém, eu acho que desses encontros, o mais emblemático, o mais clássico de todos, que foi, acho que o melhor confronto dos tabloides, foi o Superman versus Muhammad Ali, né, que também é de 78. Essa HQ foi escrita pelo Daniel O'Neil e muito bem desenhada pelo Neil Adams, onde o herói, né, no caso o Superman, se junta ao boxeador para impedir uma destruição da Terra por alienígenas e tal. Cara, é ficção científica, é luta emocionante, é o Superman destruindo uma frota de naves e tal. Como é que se diz? É uma galhofa muito bem feita, um material muito legal.
Tem várias histórias que eu acho muito bacana, assim, mas uma que me marcou muito é essa do Superman versus Muhammad Ali, do Neil Adams e do Dennis O'Neil, que ela foi publicada lá na década de 70 e os tempos eram outros, né? Então existia um preconceito muito forte, questão racial nos Estados Unidos, muito mais forte do que é hoje, e tinha aquela questão de um boxeador, um cara vencedor, que era um peso pesado da época. O boxe, acho que na época ele era o esporte que estava mais em alta, assim, talvez, não sei se hoje é o basquete ou o beisebol nos Estados Unidos, mas o boxe era aquela coisa que todo mundo acompanhava, todo mundo assistia as lutas, e tinha um cara que era negro e que era o campeão, então era uma coisa que despertava um certo desconforto na população, né, a população racista. Então é uma coisa que essa história ela desmitifica isso, ela traz essa essência, e justamente ela traz uma batalha onde os dois caras mais fortes do mundo, seria o Superman e o Muhammad Ali, fazem uma luta justa, sem poderes, num planeta onde os poderes do Superman são drenados, né? E aí traz essa questão de quem é o cara mais forte, e o cara mais forte, o cara melhor, o cara mais apto a combater um ser super forte é o Muhammad Ali. Então é algo muito legal, uma edição que foi bem conceituada, e ela traz, para mim, um marco na história dos quadrinhos, e algo que sempre deve ser lembrado e visto com bons olhos. Em dezembro de 1978, estreava nos cinemas Superman, o filme, com Christopher Reeve, Gene Hackman, Margot Kidder e o grande ator Marlon Brando. Superman, o filme, é incontestavelmente uma obra cinematográfica atemporal, um divisor de águas no gênero da adaptação cinematográfica de quadrinhos para o cinema. O Superman, o filme, ele maravilhou uma geração inteira e um mundo inteiro, fazendo crer que a mitologia do herói da Era de Ouro, o primeiro grande super-herói, podia realmente voar. Para mim, a melhor mídia que representou o Superman fora dos quadrinhos hoje foi a primeira trilogia de filmes, ou melhor, os dois primeiros filmes que foram feitos ainda na década de 70 e 80, lá com o autor Christopher Reeve, porque aqueles filmes, eles representaram exatamente isso, eles representaram essa questão do super-herói que para muitos hoje ele é considerado inocente, mas que na verdade isso é muito em razão do cinismo que a nossa sociedade coloca, né, nesses personagens. O Superman, ele é importante, ele é essencial ainda nos dias de hoje. Então, para mim, a melhor referência fora dos quadrinhos ainda são os filmes clássicos do Christopher Reeve, Superman e Superman o Retorno. Eu acho que de cinema, acho que os dois primeiros filmes do Super-Homem, 1 e 2, apesar de serem filmes feitos numa época muito diferente de hoje, até os filmes são um pouco mais infantis e tal, principalmente o primeiro, mas eu acho que os dois filmes são muito bons. E a adaptação cinematográfica ainda é tida como absoluta, e o ator Christopher Reeve ainda é tido como o Super-Homem definitivo. Uma curiosidade sobre o ator Christopher Reeve é que a contratação dele foi sugestão da esposa do diretor Richard Donner, né? O Reeve era, na verdade, um apoio nos testes de papel para as atrizes que iriam fazer as cenas para interpretar, para concorrer à contratação da personagem Lois Lane. Nos testes ele interpretava o Superman, mas só que depois de um certo tempo, a esposa do Richard Donner começou a despertar o interesse pelo ator e tudo mais. Mesmo o Christopher Reeve sendo magro, ele teve a chance, e após um teste com uniforme, né, e um teste muito bem feito e tal, ele se esforçou e ganhou 15 quilos de músculo para tentar encarnar o papel que é o papel da sua carreira. A interpretação do ator fez o mundo inteiro crer que estava diante de um Superman. A sua encarnação, a encarnação do Christopher Reeve como o Homem de Aço é tida até hoje como icônica e insuperável. Claro que com a ajuda de uma produção milionária, com recursos máximos dos efeitos especiais, o filme não só teve um reconhecimento mundial, como ele ganhou a melhor adaptação para a tela e, na minha opinião, uma das melhores, se não a melhor, e ele conquistou o Oscar de melhor efeitos especiais em 1979. O roteiro do filme ficou a cargo do escritor Mario Puzo, que é o roteirista dos filmes do Poderoso Chefão e do livro do Poderoso Chefão. Só que o roteiro passou por um longo tratamento e refilamento e tudo mais. Vale ressaltar que o Superman 2, a aventura continua, eles foram filmados, o primeiro e o segundo, simultaneamente. Só que foram lançados com 2 anos de diferença, né? Um em 78 e o outro em 1980. Porém, lá nos Estados Unidos, o 2 só foi lançado em 81, né?
e o Superman 2 ele obteve uma rentabilidade, uma receptividade quase no nível do primeiro filme de 78. Porém, a produção dos filmes com Christopher Reeve, ela foi cercada de muitas controvérsias, desde a concepção até o último filme, que é o 4, Em Busca da Paz, em 1987. Mesmo que a franquia não tenha sido encerrada com o mesmo glamour e prestígio ao qual iniciou, nós tivemos, o público em geral, o fã de quadrinho e afins, tivemos o privilégio de ver em ação o ator Christopher Reeve. Christopher Reeve, após sofrer um acidente em 27 de maio de 1995, que causou uma séria lesão na medula espinhal, ao qual ele lutou como um verdadeiro Superman para tentar se recuperar e tal. Depois de quase 10 anos, o ator faleceu em 10 de outubro de 2004. O Superman que conhecemos se foi, mas ele deixou uma herança eterna do seu brilho único, singular. Porque para muitos, Christopher Reeve foi um mero intérprete de um dos personagens de quadrinhos. Para alguns, ele foi um ator de carreira marcante e promissora. Mas para nós, que vimos no sorriso do cara, no carisma e na essência uma coisa especial, ele sempre vai ser o Superman. Em junho de 1978, a revista Action Comics completou 40 anos. E para comemorar, a DC resolveu que a edição 484 traria um evento sem precedentes, que era o casamento do Superman e da Lois Lane. Mas não o Superman da Terra 1, o oficial, e sim o Superman da Terra 2, que é o Superman da Era de Ouro. Só que a editora brincou, deixando uma dúvida ao qual o Superman qual Superman real estava se casando. Para comemorar, o herói leva Lois à Fortaleza do Solidão e os dois se casam numa cerimônia kryptoniana muito legal. E o Superman da Era de Ouro finalmente se casa com seu grande amor. Em 1983, Lex Luthor e Brainiac receberam alterações significativas na edição Action Comics 544. Nessa história, o Luthor, após uma batalha com o Superman, ele é bem ferido, ele é seriamente ferido. E os roteiros ficaram a cargo do Cary Bates e a arte do mestre Curt Swan. A história ela toma contrastes bem fortes, e após a luta, né, o Lex Luthor é levado para o planeta Lexor, que é o planeta dele, onde ele é visto como um herói, ele tem esposa e filho e tal. Aí o vilão constrói uma armadura que equipara o Superman quando o kryptoniano está sob o sol vermelho, né, do distante planeta e tal, se equipara em força. Só que a armadura ela retira a energia do centro do planeta, né, e uma sobrecarga causa uma explosão de Lexor, matando todos os habitantes, inclusive a família do Luthor. Só que o Luthor acha que é culpa do Superman e jura vingança e tal por julgar que o herói é responsável. Já a história intitulada Rebirth, que conta com os talentosos Marv Wolfman e Gil Kane, redefiniu o vilão Brainiac, que após ser derrotado pelo herói no planeta computadorizado, ele retorna sob a forma de moléculas e tal, viajando pelo espaço, pelo tempo, absorvendo conhecimento e informação. Só que o Brainiac ele retorna após todo esse conceito num novo corpo metálico, né, e pronto ao ataque ao Homem de Aço. Em 1985 a DC Comics decidiu renovar toda a editora e recomeçar do zero, né? Dar uma nova roupagem, uma nova abordagem para o panteão de personagens e tal. Pois a grande dificuldade dos leitores novos era tentar acompanhar o universo das HQs, cujo mote de histórias era um emaranhado de contos imaginários e tal, e os fãs consideravam a cronologia confusa demais. Porém, antes de toda a mitologia e terras paralelas serem apagadas e tal, na saga e tudo mais, que seria a Crise nas Infinitas Terras, né, o autor inglês Alan Moore nos entrega as últimas duas histórias que deixariam uma marca indelével nos quadrinhos, que são as duas histórias para o Homem que Tem Tudo e a Última Aventura do Homem de Aço. Para o Homem que Tem Tudo, o Alan Moore conta um momento em que o Batman e o Robin e a Mulher Maravilha vão até a Fortaleza da Solidão, no dia do aniversário do Superman, para dar um presente para ele. E lá eles encontram o Superman possuído por uma
planta chamada Clemência Negra no peito. A planta, ela é usada como uma arma pelo tirano, pelo alienígena Mongul, e ela realiza os maiores desejos daquele que é o seu hospedeiro, mas em contrapartida ela pega e afasta a pessoa que está sob a influência dela da realidade. Daí então é revelado que o verdadeiro e maior desejo do Superman sempre foi ter uma família em Krypton com esposa e filho. Mas ele é obrigado a abdicar de tudo para voltar à realidade e combater Mongul. E essa história foi muito bem feita e fielmente adaptada na série animada da Liga da Justiça Sem Limites. Essa história, ela só prova que o mestre Alan Moore é o poeta da alma humana, que ele é o mais top dos quadrinhos. É uma história escrita por Alan Moore. Ele foi convidado, Alan Moore, apesar dele nunca gostar de escrever sobre super-heróis, ele tem uma opinião muito forte sobre os super-heróis, ele foi convidado pela DC para escrever uma obra, seria a última história do Superman antes da Crise nas Infinitas Terras, que seria a releitura do super-herói. E, na verdade, nessa obra, ele trouxe uma ideia do que o Superman desejava para sua vida, o que ele desejava para si. Então, para mim, aquela história, e principalmente o final daquela história, que eu não vou entregar para os colegas que estão assistindo, mas o final daquela história para um homem que tinha tudo é fantástico e realmente mostra que o Superman, apesar da sua origem fora da Terra, ele é um ser humano, ele é um homem, em primeiro lugar, antes de ser um super. Então, por isso que a minha história favorita é a história para um homem que tinha tudo. A outra emblemática história que o Alan Moore concebeu foi A Última Aventura do Homem de Aço. E nela, os principais inimigos do personagem retornam e eles descobrem a identidade secreta, né, do personagem. Aí, vários amigos do Superman são assassinados, eles morrem numa trama que é, a princípio, narrada pela Lois Lane. No final da aventura, o Superman desaparece e ele é dado como morto. Moore, ele aproveita a história para trabalhar os conceitos e valores do herói na realidade atual, mostrando que as motivações, a responsabilidade, seus poderes e tudo mais, o que eles acarretam na nossa realidade. Essas duas histórias marcam dois importantes acontecimentos na carreira do Homem de Aço, que é a grandeza do personagem nas mãos do mestre Alan Moore, que é fã confesso do Superman, e a despedida do mestre e artista Curt Swan, o desenhista do Superman por mais de 35 anos. Tudo mudou quando Marv Wolfman e o editor Júlio Schwartz, na época, em parceria também com o desenhista Jorge Pérez, desenvolveram uma minissérie em 12 partes chamada Crise nas Infinitas Terras, na qual o vilão cósmico, o Anti-Monitor, passa a destruir todas as realidades, todas as terras existentes. Daí os super-heróis, os vilões inclusive, se unem para derrotar o Anti-Monitor. E no fim da saga, após derrotarem, só um universo existe. Após o término da saga, Crise nas Infinitas Terras, dá início à grande e forte e poderosa era moderna dos quadrinhos. Com os novos rumos definidos em 1986, a DC Comics reformulou todo o universo dos quadrinhos e da editora, para se adaptar a uma nova geração de leitores e tal. E surgiu o quê? O novo Superman de John Byrne. Conhecido pelo radicalismo e pela inventividade, o Byrne não deixou por menos. Na série The Man of Steel, Byrne deu vida a um Superman mais plausível, menos poderoso e com diversas explicações coerentes para os seus poderes e origens e tal. O planeta Krypton é apresentado como um planeta estéril e evoluído. O Lex Luthor tem o seu perfil todo reformulado. Ele deixa para trás aquela visão do cientista louco para dar um lugar a um empresário inescrupuloso e tal. A Lois Lane também ganha uma personalidade mais forte e mais sexy. A Kryptonita deixou de ter inúmeras cores e tal, e efeitos para ser simplesmente a Kryptonita verde. O sucesso da reformulação se refletiu imediatamente nas vendas. A revista atingiu uma marca de 1 milhão de exemplares vendidos. E com isso a editora decidiu retomar o título do Superman desde o número 1, né, tendo o John Byrne no roteiro e na arte, até a edição 22, em 1988. Simultaneamente, Byrne assumiu as revistas Action Comics e Adventures of Superman. E para consolidar essa mitologia e estabelecer novos elementos, o produtivo John Byrne escreveu
3 minisséries, que é The World of Krypton, The World of Smallville e The World of Metropolis, que foram publicadas nos anos de 1987 e 1988. Fica cada vez mais evidente que Byrne estava obtendo resultados extremamente positivos com as remodelações. Mas a mudança mais radical veio na edição escrita e desenhada pelo autor em outubro de 1988, em que o Homem de Aço mata pela primeira vez em 50 anos. Superman se torna, na verdade, juiz, júri e carrasco ao executar 3 kryptonianos com a kryptonita verde. O herói se viu sem alternativa quando, ao escaparem da Zona Fantasma, os kryptonianos, que eram os Zod, mais 2, se mostraram incontroláveis, se mostraram extremamente ameaçadores para a raça humana. Só que isso causou um efeito muito negativo e muitos fãs de longa data se sentiram traídos ao ver o herói deles maculado, e as vendas começam a cair drasticamente. Porém desse acontecimento, uma personagem que foi morta na saga da Crise das Infinitas Terras ressurge, que é a Supermoça. Ela, nessa versão, ela foi criada pelo Lex Luthor a partir do DNA da Lana Lang do Universo Compacto. E ela é chamada de Matriz, pela habilidade dela de mudar de forma e tal. E ela foi criada para ajudar o Superman a neutralizar os kryptonianos Zod e companhia e tal. Com a saída do John Byrne da DC em 1988, os veteranos Jerry Ordway e Roger Stern deram continuidade às aventuras do Superman. Na trama, enquanto ele se culpava pela morte dos kryptonianos, o Superman tinha que lidar com um brutal vigilante chamado Predador. O personagem, Guardião, resolveu ajudar o Superman a capturar o Predador. Mas eles descobrem que, na verdade, o Predador era o Superman. O Superman, na verdade, ele desenvolveu uma segunda personalidade e não se lembrava das suas ações como Predador. Preocupado, Kal-El decidiu abandonar a Terra, até resolver os seus conflitos internos. No espaço, o herói encontra um ser chamado Clérigo, que o presenteia com um aparelho antigo de Krypton chamado de Erradicador. Conectado à mente do Superman, o Erradicador ele convence o herói que, às vezes, em nome da justiça, são necessárias ações extremas, no caso, a morte dos kryptonianos. Quando o Superman voltou do exílio, o Superman trouxe o aparelho Erradicador, na esperança de que o equipamento fosse útil para ele. Só que ele foi construído por uma raça que estava à beira da extinção para preservar sua cultura. E esse mecanismo foi enviado para vários planetas e chegou a Krypton. E, inclusive, chegando lá, ele acumulou conhecimento e a cultura local de Krypton. Com base nesses dados, o Erradicador ele construiu na Antártida, nessa versão nova da Era Moderna, a Fortaleza da Solidão, que ela é dedicada ao planeta natal do Superman e tem inclusive as características do planeta. Aos poucos, o aparelho Erradicador ele começou a interferir na mente do herói, deixando ele mais frio, mais arrogante e mais violento. O Superman começou a trajar vestimentas kryptonianas e se portar com indiferença em relação aos seus amigos e aos seus entes queridos e tudo mais. Os seus pais adotivos, que é a Martha e o Jonathan, que na Era Moderna dos quadrinhos eles estão vivos, né? Diferente da Era de Ouro, em que o Superman só se torna o Superman após a morte deles e tudo mais. E eles estão vivos e eles são muito, muito atuantes na vida do herói, diferente da Era de Ouro. Eles percebem que o Erradicador vem causando uma drástica mudança na mente do Superman. Aí o Superman, ao ver Martha e Jonathan em perigo na Fortaleza da Solidão, ele recobra a consciência e, com a ajuda do pai, ele destrói o Erradicador. Ele envolve o Erradicador num traje kryptoniano e joga ao sol. Né? E esse arco foi publicado em 3 títulos no Homem de Aço em 1990. A partir de 1991, o autor e também artista Dan Jurgens assumiu os títulos do Superman a partir da edição 57, em julho de 1991. E ele permaneceu até o número 150 em dezembro de 1999, totalizando 100 edições, mais os especiais. O autor ele é responsável por importantes acontecimentos na carreira do Superman
e importantes acontecimentos na DC, como a saga Zero Hora, e um dos acontecimentos mais lendários de todos, que é o casamento do Superman. E, na minha opinião, o maior acontecimento da década de 90 e a mais bem-sucedida jogada de marketing dos quadrinhos, a morte do Superman. A morte do Superman é incontestavelmente a maior e melhor jogada de marketing de todos os tempos no mundo dos quadrinhos. Nunca teve um evento no mundo dos quadrinhos que teve a mesma repercussão e que atingiu todos os veículos de mídias existentes com um impacto tão forte. O anúncio da morte foi veiculado em todas as mídias do mundo, causando um furor impactante. Superman morria. A morte foi o ponto forte, assim. Foi o ponto forte da mitologia, o que marcou tanto a inserção de outros personagens que seguiram, que estão até hoje, são elementos da morte, e acho que o ponto forte da mitologia é a morte. É a morte. Ah, acho que a morte do Superman, né? A morte e o retorno do Superman, com certeza. Foi o momento que eu comecei a ler. A história começa com o aparecimento de um ser misterioso, né? Que é amarrado amarrado e coberto com um traje de contenção, ele inicia um rastro de destruição e morte sem precedente. Como nem o esforço em conjunto da Liga da Justiça foi o suficiente para parar o monstro irracional, por assim dizer, o Superman entra em cena, né, mas também tem dificuldade para derrotar esse monstro. Já batizado de Apocalipse, e sem a sua roupa que escondia a aparência e tal, ele chega a Metrópolis e tem a sua batalha definitiva com o Homem de Aço. O impacto da luta é mostrado quadro a quadro pelos competentes desenhistas, que é o John Bogdanove e o Dan Jurgens. Cara, assim, ó, cada golpe desferido pelo Superman contra o Apocalipse e vice-versa faz com que os abalos sísmicos pelos impactos dos golpes quebrem as vidraças e as janelas dos edifícios que estão na redondeza e tal. Cada quadro da HQ, cada quadro final, mostra o drama do Homem de Aço, né? Que ele está violentamente ferido, ele está exausto ao combater o Apocalipse. O combate que está sendo transmitido ao vivo pelo mundo todo tem espectadores aterrorizados com a destruição causados pelo monstro e pelo embate entre os dois. Só que do outro lado do espectro dessa visão aterradora e ao mesmo tempo heróica, um casal de idosos, a Martha e Jonathan Kent, se abraçam diante da TV ao verem seu filho adotivo, por fim vitorioso, mas às portas da morte. Apocalipse é derrotado, mas ao custo do maior sacrifício do Homem de Aço. O Superman, exaurido e violentamente ferido, pergunta aos braços de Lois Lane, seu maior amor, se o Apocalipse foi derrotado. Lois afirma que sim, e pede para que o Superman descanse. Superman dá o seu último suspiro e cai, tombado no campo de batalha, que se tornou o centro de Metrópolis. Superman morre. Em 1993 foi publicado no arco Funeral for a Friend, aqui no Brasil, Funeral para um Amigo, cobrindo todas as revistas do Homem de Aço e tal. Começando com o sepultamento do Superman no Parque de Metrópolis e a participação dos principais heróis da DC, além de mostrar a dramática repercussão que a morte do Homem de Aço teve no mundo inteiro. Só que enquanto isso, o Jonathan Kent, ele acompanha as notícias e ele fica chocado. E com os acontecimentos que ele vem acompanhando, ele tem uma parada cardíaca. Nos 2 meses seguintes, os títulos do Superman foram totalmente cancelados, para que a sensação de que o herói realmente havia morrido fosse sentida pelos leitores. Em junho de 1993 foi lançado a edição Adventures of Superman número 500. E a história ela começa com os médicos tentando reviver o pai adotivo do herói, enquanto a alma dele vaga pelo além e encontra Kal-El. Aparentemente, nesse encontro, ele faz o Kal-El voltar. Só que o corpo do herói desaparece novamente e, ao mesmo tempo em que surgem evidências de um homem voador, salvando pessoas em perigo e tal, no caso que seriam os novos 4 Supermans. A história termina com a aparição desses 4 Supermans que aparentemente são todos tidos como verdadeiros. Um homem com armadura, um adolescente, um vigilante, divisor e um ciborgue. O Homem Divisor era, na verdade, o Erradicador,
que adquiriu forma humana ao ser jogado no Sol e ele voltou para a Terra, assumindo a forma do Superman e levando o corpo dele, né, do verdadeiro, para a Fortaleza da Solidão. Lá o Superman ele desperta vestindo um traje negro que armazena energia solar e ele volta também com um visual diferente, ele está com os cabelos mais compridos, né? Enquanto isso, o Superman, o Cyborg, revela na verdade ser o Hawk Hinshaw, um cientista que culpa o Superman por ter se transformado em metade máquina e assumiu a identidade do herói para se vingar. O herói chamado Aço, na verdade, é um ex-operário de construção civil, né? E ele é um armamentista chamado John Iron, que ao sofrer um acidente, né, e cair de um edifício em construção, ele tem a sua vida salva pelo Homem de Aço e após a morte dele, ele decide construir uma armadura para homenagear o herói e ajudar a cidade. Pois é, assim como apontando a morte, o que para mim foi importante e que na época eu achei absurdamente fantástico foi justamente a inserção do Aço, que até certo momento, assim, leitor, e tu vê sempre grande parte dos heróis brancos, aquela coisa assim, daí tipo, quem lia o material da época, conseguia esse material, tinha o Raio Negro com os Batman Renegados, que saía nos Titãs ali, mas a partir da morte tu vê aquele Superman negro com uma marreta e do gueto e ter aquela identificação assim, cara, um Superman negão. Até na época não tinha muita identificação assim com heróis negros. E daí a partir daquele ponto assim, e daí tu acompanhando outros títulos e tu vendo assim o Aço aparecendo, depois o Aço na Liga da Justiça, claro, tinha o John Stewart, mas era uma época que não era visto, não estava aparecendo tanto assim nas histórias do Lanterna. Mas a partir daquele ponto tu vê negão, martelão ali, o John Henry, e o símbolo do Superman, ele Superman. Pra mim, na época, aquilo foi explosivo, assim. Eu acho que foi um ponto forte da mitologia e que tá até hoje, assim. Até hoje ele tá ali, presente. O personagem foi, acho que, um ponto forte e acertadíssimo da DC, assim, foi introduzir um Superman negro. O Superboy é, na verdade, um clone criado a partir do DNA do Superman quando seu corpo foi roubado pela primeira vez pelo Projeto Cadmus. Com o retorno do Superman e desses novos personagens, todos eles ganham novos títulos e títulos próprios. O Apocalipse apareceu vivo durante a saga O Retorno do Superman, quando o Cyborg retirou o corpo dele do Projeto Cadmus e abandonou ele no espaço. A minissérie Hunter Prey, que aqui no Brasil foi intitulado como Superman, a Revanche, lançada em 1994 nos Estados Unidos e em 1995 aqui, mostra como o Apocalipse foi resgatado por uma nave do planeta Apocalipse, né? E iniciou uma nova trilha de destruição, de modo que nem Darkseid conseguiu derrotar o personagem. O Superman descobre que o Apocalipse foi, na verdade, gerado em Krypton. Mas Krypton, na época, era um planeta ainda pouco povoado e ainda era uma terra selvagem pouco explorada. O Apocalipse foi criado por um cientista kryptoniano e gerado com a finalidade de ser uma cobaia experimental para testar o clima do jovem planeta, no caso Krypton, né? Toda vez que o Apocalipse era lançado na atmosfera da Terra de Krypton, ele era exterminado de várias formas, ou pelo clima, ou pelas feras que habitavam essa terra mais selvagem. Só que os seus restos eram coletados e os testes eram feitos repetidas vezes, até que o Apocalipse fosse desenvolvendo novas defesas evolutivas e a cada nova ameaça ele fosse evoluindo até não restar mais nenhum obstáculo que o destruísse. Após ele se manter vivo durante muitos anos na atmosfera de Krypton, o Apocalipse ele retorna para o laboratório ao qual ele foi gerado e mata o cientista que o criou. E o que é interessante é que na saga dá-se a entender que toda vez que o monstro, que o Apocalipse, ele enxerga o Superman, ele enxerga o rosto do kryptoniano, do cientista kryptoniano que o criou. No final da saga Superman Revanche, o Superman, com muito custo, consegue neutralizar o Apocalipse com a ajuda de um herói que apareceu na saga Armageddon chamado Tempus, que ele é um viajante do tempo, que ele possui braceletes que permitem que ele viaje pelo espaço-tempo. Nessa história, no final dela, o Superman põe um dos braceletes do Tempus nos espinhaços dos ombros do Apocalipse.
e teleporta o personagem para um espaço onde a vida não existe mais. Esse é o término de uma saga histórica na mitologia do Homem de Aço. Na minha opinião, a morte do Superman é uma epopeia marcante para todo fã de quadrinho, e ela durou quase 5 anos. Apesar do personagem Apocalipse já ter sido reutilizado à exaustão, na minha opinião, até hoje, nenhuma saga do Superman se comparou com o impacto que a morte do Superman teve no mundo dos comics. Em 1996, se realizou acho que um dos maiores acontecimentos na vida do Superman. O personagem finalmente se casa com Lois Lane. O acontecimento foi tão apoteótico que ele reuniu uma falange dos mais renomados artistas, cara, da indústria dos quadrinhos, como John Byrne, Gil Kane, Curt Swan, George Pérez, Terry Austin, Stuart Immonen, John Bogdanov, Dan Jurgens e uma porrada de artista top de linha do mundo dos comics. Eu acho que o evento não teve, o evento em si, a trama, não teve nenhum acontecimento mirabolante, não teve nenhuma intervenção de vilão nem nada. A Lois Lane sabe da dupla identidade do herói e tudo mais, e tudo segue normalmente. Na cena final do casamento do personagem, do Superman da Lois Lane, tem uma referência muito emocionante, muito legal, que o sacerdote que abençoou o casamento dos dois é ninguém menos que o Padre Siegel, uma homenagem ao genial criador do Homem de Aço. A homenagem é muito legal, mostra o Jerry Siegel e tal, e ninguém menos do que o criador do maior super-herói de todos para dar a bênção no casamento do personagem. Em 1997 se deu uma das mais estranhas e mal sucedidas transformações ao qual o Homem de Aço passou. Quando ele perdeu os poderes na saga Noite Final, e o Sol voltou a brilhar após o final da saga e tal, faz o Superman, nessa história, faz o Superman ele entrar em colapso, se tornando energia pura. Para controlar esses novos dons que eram de controlar sinais elétricos e se mover através de impulsos e tal, o herói ele adota um traje para manter a sua forma humana, que é o traje azul. Essa fase estreou em Superman 123. Surgiu dessa nova fase uma contraparte do Superman azul, que era o Superman vermelho, que era diferente dele, que era mais agressivo e mais violento. Insatisfeitos com esse arco, os fãs da DC e os fãs do Superman protestaram e tal, e fez com que a DC revertesse a situação, unificando os dois Supermans e voltando ao uniforme clássico. Em 1997, chegava às bancas uma história que pode ser considerada uma HQ a nível de clássico moderno. Essa HQ foi criada por dois grandes artistas da atualidade, que é o Alex Ross e o Mark Waid. Essa história é a obra Kingdom Come, ou como foi sabiamente intitulado no Brasil, O Reino do Amanhã. Por mais que o argumento aborde o panteão principal da DC, no caso o Superman, Batman, Mulher Maravilha, fica evidente que o Reino do Amanhã é uma história centralizada no Superman. A trama inicial começa com algumas passagens bíblicas do Apocalipse de João, que são referentes a cada capítulo da HQ. E esses salmos, eles preveem drásticos acontecimentos no mundo dos homens e dos heróis. As visões desses acontecimentos catastróficos no universo DC são inicialmente de um atormentado Wesley Dodds. Para quem não sabe, o Wesley Dodds, ele é o Sandman da Era de Ouro, né, que combatia o crime ao lado da Sociedade da Justiça. O Wesley morre e ele passa esses dons da visão do futuro que ele tem, dos personagens do universo DC, para o seu amigo, que é o pastor Norman McKay. Norman McKay é procurado pela entidade intitulada Espectro, que é, na verdade, a justiça da mão de Deus, e também um herói de outrora. O Espectro precisa do auxílio do Norman McKay para acompanhar tais eventos do Reino do Amanhã, porque fica evidente que, por mais que ele já tenha sido um ser humano, é revelado na trama que ele é um herói que perdeu o contato com a sua contraparte humana e se afastou
do nosso mundo mortal. O Superman se encontra exilado na história do Reino do Amanhã e afastado de tudo, vivendo na Fortaleza da Solidão, devido a um acontecimento do passado. Aí ele é convencido pela Mulher Maravilha a voltar a usar o uniforme e o manto do Superman novamente. Após o incidente do Kansas, causado por um grupo de pretensos heróis liderados pelo Metal-Man Magog, um dos responsáveis pelo exílio autoimposto do Superman, o personagem Parasita ele é encurralado pelo grupo do Magog. Porém, o vilão ele entra em um pânico e surta e ele ataca o Capitão Átomo. E no ataque, com um golpe, ele corta o Capitão Átomo ao meio. Só que o incidente é extremamente catastrófico, né? E uma grande parte do Kansas é dizimado pela radiação resultante da explosão do Capitão Átomo. O Superman, acompanhando esses acontecimentos, ele se dá conta que ele deve colocar os dramas dele de lado e voltar a ser o campeão da justiça, que inspirou uma geração inteira de heróis. Quando o Superman se afastou, vários heróis se afastaram também. Porém, com o retorno do Superman, a lendária Liga da Justiça retorna e uma fagulha de esperança se reacende no mundo. A HQ, ela se passa em um futuro possível do universo DC. E o retorno do Superman, ele traz uma falange de heróis lendários ativa de novo. O mundo vê o retorno do Superman e a retomada da Ordem como uma esperança e como a aurora de um novo tempo. O Superman começa a restabelecer a Ordem, porque nessa época futurista, para vocês terem uma ideia, os heróis modernos, cara, eles são irracionais, eles são violentos, eles se degladiam que nem membro de gangue rival, assim, diante de todo mundo, sem se importar com o ser humano, sem se importar com ninguém, que é desprovido de poder, e sem se importar com os seres humanos que são mais frágeis, e eles expõem todo mundo a um caos gigantesco. As pessoas são vítimas desses heróis modernos que deveriam protegê-los e tudo mais, mas isso muda com o retorno do Superman e da Liga da Justiça. Em O Reino do Amanhã, os personagens como Superman, Mulher Maravilha e tudo mais, eles, por mais que eles possuam personalidades fortemente diferentes e com atitudes que levantam uma série de questionamentos e tudo mais, no final o heroísmo ainda impera, mesmo eles tendo características bem distintas. A HQ O Reino do Amanhã é uma evidente crítica ao mercado americano de quadrinhos daquela época da década de 90, por um simples fato. As vendas dos personagens como Batman, Superman e os personagens mais clássicos estavam caindo, assim, sofriam uma baixa alarmante de vendas no mercado de quadrinhos norte-americano. E a razão era óbvia. O público consumidor de quadrinhos estava consumindo personagens de outras editoras, que tinham no seu plot um anti-heroísmo total. Né? Eram personagens de âmbito mais raso, que priorizavam a estética, a objetividade e não se importavam com o bem comum, se focando em razões mais pessoais do que no bem geral. Em maio de 1999, Alex Ross e Paul Dini levaram o Homem de Aço a enfrentar o maior e mais impiedoso inimigo da raça humana, a fome. Eu redescobri o Superman quando eu conheci o trabalho do Alex Ross. Então, Paz na Terra, eu acho que foi um marco bem interessante para mim, assim, porque eu já estava naquelas de querer saber que curso eu ia fazer, né? Posteriormente fui fazer desenho industrial e foi uma grande referência porque ele mudou. Claro que é um trabalho muito específico, né? Muito minucioso que ele faz. Alguns seguiram a linha dele, se deram bem de certa maneira, mas eu posso dizer que o trabalho do Alex Ross, Paz na Terra e todas as outras edições que ele fez depois, O Reino do Amanhã, me marcaram bastante com essa figura do Superman que ele acabou recriando, né? Uma figura mais realista e logo esse lado heróico dele tomou uma outra proporção. Então eu acredito que O Reino do Amanhã é um bom arco assim, que eu curto bastante e é clássico. Em maio de 1999, Alex Ross e Paul Dini levaram o Homem de Aço a enfrentar o maior e mais impiedoso inimigo da raça humana, a fome. Quando se aproximava o Natal, o Superman começa a ponderar com um desconforto sobre o cruel abismo que tem e que separa os poucos privilegiados dos muitos destituídos que beiram a inanição, a fome.
Na trama, após ele salvar uma garota na véspera de Natal, que quase sem voz suplicou para o Superman por ajuda, o Superman leva essa garota, essa jovem vítima, a um hospital, e ele descobre, ao conversar com a médica que presta um atendimento à moça, que ela, na verdade, ela está sofrendo de um caso avançado de desnutrição. Deixando a moça sob os cuidados zelosos dos médicos, o Superman ele se questiona sobre a relevância do peso que a fome tem nos seres humanos, que é uma condição que ele, como o ser kryptoniano, como um herói que ele é, ele não conhece, porque ele não tem as mesmas necessidades fisiológicas que nós. O Superman ele decide ajudar fazendo de si mesmo um exemplo, né? E ele resolve empregar todos os seus incríveis esforços e poderes num esforço titânico para aliviar a fome no mundo. Paz na Terra, a cena dele trazendo comida pro pessoal na África, se não me engano, marcou muito, porque ele saiu daquele território americano, ele deixou de ser um personagem, um herói americano para ser um herói do mundo, né? E isso foi bastante representado em outros filmes depois, mas essa cena com a ilustração do Alex Ross ficou show. Então eu acho que expandiu o universo do personagem como o herói do mundo, não só da América. Apesar do cinismo e das dificuldades que ele encontra nessa tarefa, acho que o seu maior presente para o planeta é a inegável mensagem de paz e esperança que ele deixa ao final da história. Em setembro de 1999, chegava às bancas Superman, As Quatro Estações, do autor Jeff Lubb e do artista Tim Sale. A série ela aborda as fases mais importantes do personagem com uma perspectiva em terceira pessoa, né? E uma diferente abordagem em cada época do ano. No primeiro capítulo da série, a gente vê pela ótica do pai adotivo, Jonathan Kent, o crescimento do Clark na fazenda e a reação que o Jonathan tem diante da evolução dos poderes do filho, que estão evidentemente ficando cada vez mais impressionantes. A gente vê também a rotina do personagem Smallville e a convivência dele com seus amigos Pete Ross e com o seu primeiro amor, a Lana Lang. Destaque para a cena em que o Superman revela para Lana que ele pode voar. É impactante, é genial, pelas mãos do grande artista Tim Sale. O volume 2 da série ele se passa no verão e mostra o herói deixando Smallville e partindo para uma nova empreitada em Metrópolis. Nessa edição tem um destaque para os painéis do Tim Sale, né? E nas páginas duplas que ele mostra e tal. Inclusive, na visão dele, uma das páginas duplas mostra a primeira aparição do Homem de Aço em Metrópolis. O volume 3 desse capítulo, ele se passa em outono e mostra o que seria o primeiro confronto do herói com o seu maior inimigo, que é o Lex Luthor. Daí ele é marcado por um embate dramático e o Superman ele mostra mais uma vez a grandiosidade da sua moral inabalável no final do combate. O volume 4 ele é o inverno e ele encerra a série com um lirismo e uma arte dignos de um clássico moderno, cheio de referência inesquecível e momentos dignos do herói. Superman, As Quatro Estações é uma releitura belíssima da mitologia do Homem de Aço. Em agosto de 2003, a morte do Superman completava um pouco mais de 10 anos. E nada melhor para comemorar o aniversário da emblemática história do Homem de Aço que lançar uma HQ abordando os 10 anos após o acontecimento. Na história, o Ty Duff, que é um repórter novo do Planeta Diário, ele recebe a missão de escrever uma matéria sobre os 10 anos da morte do Superman. Só que para chegar à verdade, ele precisa do depoimento de heróis e dos cidadãos que estavam presentes durante a tragédia. O curioso da história é que ele utiliza uma abordagem toda baseada na visão das pessoas que estavam no momento, como policial, cidadão, operário e tal, que presenciaram de perto o terror imposto pelas violentas e sanguinárias mortes causadas pelo apocalipse. E os relatos são tão pesados e chocantes que mostram que o povo de Metrópolis ainda sofre pelos atos de terrorismo do apocalipse e que isso deixou
cicatrizes profundas e incuráveis na cidade. Em abril de 2004, o mundo dos cómics foi tomado, na minha opinião, de surpresa por uma história genial, que é o Superman entre a Foice e o Martelo. Essa HQ, que é do selo Elseworlds, que é a franquia do Túnel do Tempo da DC, traz como pano de fundo um Kal-El, que ao invés de cair em Smallville e ser adotado pelo casal Martha e Jonathan Kent, cai em uma fazenda coletiva da União Soviética. Essa história ela foi escrita pelo roteirista Mark Millar e desenhada pelo artista David Johnson. A história ela remolda toda a mitologia do Homem de Aço, né, com a participação de vários personagens do universo DC, os principais da franquia. Cara, pra mim o Super-Homem, assim, o arco que eu gostei muito pra mim foi o Super-Homem entre a Foice e o Martelo, que pra mim é a história, não uma história definitiva, mas é uma história que mostra mais do que só o Super-Homem. Ele mostra o Super-Homem em outros contextos e tal. É uma história sensacional, né? E, bom, enfim, é um clássico, né, do Super-Homem. Quem não leu esse material tem que ler porque é essencial. Na história, o Superman ele é criado pelo Stalin, né, em um regime comunista e tal. E ele vive à sombra de um pai, né, que é um político, e eles estão sempre à beira daquele confronto com os Estados Unidos. O Superman ele é educado e moldado para ser um líder, né, e o Superman ele se espelha nos ensinamentos do pai. Porém, o país, no caso a União Soviética, ela passa por uma situação econômica bem contundente. Acho que o destaque mais memorável, na minha opinião, da HQ é que tem uma cena que após o enterro do Stalin, né, que era o pai adotivo do Superman na União Soviética, o Superman encontra a Lana na fila da ração. E a Lana explica que viajou centenas de quilômetros para, como muitos naquela situação, dar o adeus a Stalin. Porém, com o racionamento da ração, é bem provável que ela não consiga se alimentar, pois as condições da divisão da ração eram bem precárias e ela queria priorizar as crianças que vieram junto com ela. Essa cena mostra que o Superman fica inconsolável com aquela situação e ele alça voo na praça principal, anunciando que daquele dia em diante, ninguém mais no país passaria fome e que ele faria de tudo para que a economia do seu país se reerguesse. Na trama, após esse acontecimento, o Superman ele toma o controle e a liderança do país nas mãos. Só que ele adquire inimigos, né? Porém, ele aperfeiçoa as condições da União Soviética potencialmente. Inclusive, ele influencia outros países a acompanhar e se unir à União Soviética, agregando fortes alianças e a nível mundial, por assim dizer. O Luthor, que era residente nos Estados Unidos, e ele enxerga o Superman como uma ameaça e faz de tudo para neutralizar o herói. Só que a história ela é rica em referências e easter eggs, com uma participação de um Batman cossaco, com uma participação de um Bizarro numa forma diferente, mas muito bem idealizada. Em maio de 2004, chegava a minissérie em 6 partes, chamada Superman, o Legado das Estrelas. Ela contava com o roteiro do Mark Waid e com a estupenda arte do Leinil Francis Yu, né? Só que essa minissérie, ela tem uma forte influência do seriado do Smallville e ela mistura todas as origens do herói. A história, Superman Legado das Estrelas, ela trouxe uma perspectiva perfeita para o leitor, que é ocasional e que não se prende à convenção duradoura e tal, que quer simplesmente ler uma história fechada e redondinha. Em janeiro de 2005, nós, leitores, fomos apresentados a uma HQ com um plot um pouco curioso, que é a história Superman Identidade Secreta. Quando eu li essa história, foi por volta de 2013, por aí, foi quando estavam rebutando o Superman no cinema, e eu acabei indo atrás da origem dele, de novo nos quadrinhos. E a origem é essa que é batida, todo mundo conhece, enfim. E por algum motivo, nesse período, né, relendo a origem do Superman, eu acabei, por algum motivo, sem muita expectativa, encontrando a Identidade Secreta. E acabei lendo a história que é um túnel do tempo e que não deixa de ser uma origem do Superman. É uma origem do Superman contada pelo viés de um túnel do tempo. E a origem do Superman dessa história pareceu tão cabível para mim, porque parece clichê, mas assim, só lendo, para a pessoa, acho que sentir a magnitude que a história te proporciona. É um Superman da vida real, onde já existe o Superman,
cujo pai era fã do Superman, cujo o sujeito é batizado de Clark Kent, e ele acaba descobrindo na adolescência que ele tem superpoderes iguais ao do Superman. Claro que a história ela te fornece um embasamento sobre o porquê que ele tem esses poderes, né? Não é assim do nada. Certamente ele não é um alienígena, mas a história é uma história simples, ela não tem assim um grande plot, ela não tem assim um grande roteiro genial. Essa história ela foi escrita pelo Kurt Busiek e muito bem desenhada pelo Stuart Immonen. A HQ ela tem um enredo bem comum. E ela é uma história que, na minha opinião, ela rompeu com a convenção do Superman ser visto por um ângulo interno, assim, em primeira pessoa, na verdade. O personagem central, ele é um rapaz chamado Clark Kent, mas fictício, em homenagem ao próprio Superman. Só que o roteiro é muito ágil e ele é habilmente escrito pelo Busiek. E ele mostra na história um menino chamado, ironicamente, de Clark Kent, que é constantemente ridicularizado no colégio pelo seu nome de batismo e tudo mais, já que foi uma homenagem ao ícone dos quadrinhos. Uma parte curiosa e muito legal na história é que após uma festa de aniversário bem desastrosa do Clark Kent, o personagem central ele resolve posar num campo próximo da casa dele e misteriosamente ele se acorda voando pelos céus da cidade. E ele descobre então que ele possui as mesmas habilidades do Homem de Aço. Cara, daí em diante, as similaridades com a mitologia do Superman se amarram na história de uma forma surpreendente. É muito legal. E a visão que o Kurt Busiek dá desse Clark mais humano é sensacional. Porque por mais que ele descubra que é um Superman diferente, a ligação dele com a rotina normal ainda é mantida por um argumento bem explicado e bem competente. A arte que fica a cargo do Stuart Immonen é excelente. Ele capta a essência do personagem, ele capta o drama do personagem, que é um Superman com inúmeros elementos humanos. O Superman da minissérie Identidade Secreta, ele leva uma vida normal, com esposa, uma carreira de jornalista, como qualquer ser humano normal. E ele constitui família, né? Ele tem filhos e ele envelhece, como qualquer ser humano normal. Ele é um Superman que se torna pai, ele presencia o poder dele passar por uma geração de Supermans e tudo mais. Na minha opinião, o Superman Identidade Secreta entrega uma homenagem a um Superman mais humano, que pode existir em todos nós. Em setembro de 2005 estreava, na edição Superman 35, o arco de histórias Superman pela Manhã. Esse arco é escrito pelo Brian Azzarello e muito belamente desenhado pelo Jim Lee. E a história ela traz um Superman mais reflexivo, né, e descrente existencialmente com a presença dele na Terra e com o peso dos seus feitos no resto do mundo. Parte da trama tem como ponto alto o diálogo mantido entre o Superman e o personagem chamado Padre Leone. O Superman sentindo confiança em revelar ao padre que por trás do uniforme ele é na verdade um herói, é um marido e um homem com um emprego normal. O Kal-El ele levanta a duplicidade do peso da existência dele, que no caso é proteger a raça humana e tentar ser um marido e um homem entre pessoas com problemas cotidianos. A história que o Azzarello nos traz, ela é carregada de pontos muito altos e questões filosóficas, né? Já que se trata de uma trama em que um ser com poderes de um deus se mostra confuso diante de um problema desesperador. Para Azzarello, ele entrega uma história diferente das HQs que ele habitualmente trabalha. Na minha opinião, não só o roteiro tem um peso muito grande para a mitologia do Homem de Aço, mas o destaque maior, na minha opinião, é para a arte do Jim Lee, em uma imagem que se tornou icônica, em que o Superman, de um alto edifício, ele olha para o horizonte. E é possível perceber, na expressão séria, de tom preocupante, ao contrário do corriqueiro semblante sorridente, que o personagem tá diferente ali. Aí fica a questão, seria essa a simbologia de tempos preocupantes? Em janeiro de 2007, tínhamos o privilégio de ter em mãos uma das mais belas e sublimes histórias do Superman. Grandes Astros do Superman. Escrita pelo gênio Grant Morrison e com um desenho do renomado artista Frank Whiteley,
nós fãs temos a oportunidade e o privilégio de ler mais de 70 respeitosos anos da mitologia do Homem de Aço em 12 volumes. Essa HQ é sem dúvida um marco na mitologia do Homem de Aço. Na trama, o Superman ele tá morrendo, né, decorrente de uma superexposição à radiação solar. Mesmo às portas da sua eminente morte, o Superman ele se preocupa em deixar um legado de valor para a raça humana. As inúmeras referências na mitologia de mais de 70 anos da existência do personagem são simplesmente emocionantes. Ela é a minha HQ preferida porque ela resgata aquilo que o personagem tem de essencial, que é aquilo que muitos dizem que é o Superman da Era de Ouro, que é aquele Superman que, além de solucionar as questões usando a força, usando seus superpoderes, ele resolve as situações usando a inspiração. Tem um trecho dessa HQ que é muito marcante, que é um fato onde o Superman intervém numa menina que está tentando suicídio. Ele se aproxima da menina e sem usar nenhum superpoder, apenas mostrando que ele estava ali para ela, que ela tinha muito o que viver ainda, que ela tinha muito o que fazer, ele consegue dissuadir ela desse suicídio. Então, por esse trecho que me marcou muito também, é a minha HQ preferida, é a HQ que realmente diz o que é o Superman. Grant Morrison ele trabalha muito bem a trama, costurando cada amarra e nos entrega uma das mais belas histórias do Homem de Aço. Grandes Astros Superman se trata de vários pontos importantes na mitologia do Homem de Aço, como seu amor pela Lois Lane, a sua amizade pelos amigos e os colegas do Planeta Diário, o seu respeito e a benevolência que ele tem pelo arqui-inimigo maior dele, que é o Lex Luthor, o amor dele pelos pais dele, os pais adotivos, né, o Jonathan e a Martha, e o seu amor incondicional pela raça humana. All Star Superman passa a mensagem mais bela de todas, que mesmo diante da morte, podemos triunfar. Mas eu acho o ideal que o Super-Homem representa em si, que ele é um cara inabalável nos princípios dele, independente da situação que está acontecendo. Eu acho isso muito louvável no super-herói. Eu acho que isso é o maior superpoder do Super-Homem. Em março de 2008, estreava na edição Superman 64 aqui no Brasil, o arco de histórias O Último Filho, com, curiosamente, os roteiros do Geoff Johns e do Richard Donner, à frente da sua primeira HQ, né, justamente com um herói que foi responsável majestosamente, né, que ele adaptou 30 anos antes para o cinema em Superman, o Superman, o filme de 1978. Junto os artistas, eles deixaram os quadrinhos do Superman mais próximos do filme do Donner, né, com o visual da Fortaleza da Solidão, mais próximo, uma nova origem para os 3 kryptonianos presos na Zona Fantasma. O General Zod e a Ursa Non, que não existiam nos quadrinhos, são inseridos na trama e tal. Já na edição de estreia, o Superman ele investiga uma nave espacial e encontra no interior um garoto que só fala dialeto kryptoniano. Aí ele efetua uma série de testes e confirma que a origem do garoto realmente é kryptoniana. Ele e Lois, porém, mais tarde, eles adotam a criança, porém mais tarde eles descobrem que a criança é na verdade filho do Zod. E Ursa, que nasceu na Zona Fantasma e foi enviado para executar um plano de libertar os kryptonianos da prisão dimensional Zona Fantasma. Em Superman 87 estreava o arco O Mundo de Novo Krypton. Essa HQ foi lançada em fevereiro de 2010 aqui no Brasil e a HQ ela conta com os roteiros do James Robson e do Greg Rucka. Resgatando elementos da Era de Prata, no arco Brainiac, né, o Superman descobre que antes da destruição de Krypton, o vilão miniaturizou a cidade kryptoniana de Kandor, que é um elemento que já existia na Era de Prata. O Superman, após ser vitorioso do combate com o Brainiac, ele restaura a cidade para o tamanho natural e normal dela no Polo Norte. Mas ele fica aquela questão de como a Terra vai lidar com uma cidade habitada por 100 mil pessoas com os poderes do Superman. Idealizado pelo Geoff Johns e James Robinson e ilustrada por pesos pesados como Alex Ross e Gary Frank, e os desenhos muito bem feitos do Renato Guedes, a série traz uma porrada de surpresa legal. James Robinson, um dos melhores autores, tá brilhante nessa edição, nesse material do Superman, né? E nos diálogos ele trabalha muito bem, nas ideias. O Robinson constrói, com a ajuda do talentoso Greg Rucka, uma obra-prima em Novo Krypton, com todos os elementos que ambos trabalharam para desenvolver esse saudoso resgate à Era de Prata. Em maio de 2010 se estreava no Brasil o volume da edição Superman 90, né, que era o arco de história Origem Secreta,
do roteirista Geoff Johns e com a arte do talentoso Gary Frank. Dividida em 6 partes, a HQ pode parecer mais um reboot, mas ela não é. O Geoff Johns ele aprimora os elementos primários, mas de uma forma primordial e muito criativa e original, sem ser desrespeitoso com a mitologia do herói. O destaque maior acho que é para a arte do Gary Frank, que ele homenageia o ator Christopher Reeve na caracterização do personagem que está idêntica ao ator. Todos os elementos básicos estão lá, né? Luthor, Metallo, Brainiac, Lois, todos os personagens do Planeta Diário, eles são retratados de uma forma respeitosa, né? De acordo com uma mitologia que dura 8 décadas, porém de forma moderna e coerente. Geoff Johns ele entrega um trabalho primoroso, né? A Origem Secreta pode não ser a origem definitiva, mas é atemporal para quem acompanha 80 anos de Homem de Aço e para quem jamais acompanhou. Em agosto de 2012, deu-se início a uma nova fase na revista mensal do Superman, dos Novos 52, com roteiros de artistas como Grant Morrison e Scott Snyder e com arte de Jorge Pérez, Rex Morales e Jim Lee. Essa série, A Prova de Balas, ela durou 52 edições, trazendo uma ótima fase para o personagem. Na saga Fim dos Tempos, lançada em 2015, o Superman tem uma das mais curiosas reviravoltas na carreira dele. Na edição especial Superman Fim dos Tempos, escrita pelo lendário Dan Jurgens e com a arte do Lee Wicks, o autor faz uma das coisas mais inusitadas. Superman e Lois serão pais. O casal tem um filho, né, e tudo mais, só que a HQ gerou uma grande polêmica, já que em histórias anteriores, os autores fizeram questão de explicar que era geneticamente impossível Lois gerar uma criança kryptoniana. Porém, Dan Jurgens, com uma história muito bem escrita e muito bem conduzida, ele faz uma saga que se ramificou após um mega acontecimento do DC Comics, que era a saga Convergência. Foi na edição especial Superman, Lois e Clark que os artistas Dan Jurgens e Lee Wicks deram continuidade ao tão bem sucedido arco, que se ramificou na saga DC Renascimento. Na saga DC Renascimento, Superman e Lois eles desfrutam das felicidades e apreensões da paternidade com o seu filho, Jonathan, ensinando como ser um herói nos dias de hoje. O Superman ele representa uma coisa bem simples, que é alguém que faz o que é correto. Ele, na verdade, ele serve como inspiração, porque, claro, não somos todos que conseguimos ter voar ou ter uma super força, mas todos nós somos capazes de fazer o correto em nossas vidas. Eu acho que a grande mensagem que esse personagem passa é isso, a possibilidade de fazer o certo. Superman sempre esteve no nosso imaginário, isso é um fato, mesmo que inconscientemente. Seja no desejo de voar, de ser invulnerável, de ser mais rápido que uma bala, mais forte que uma locomotiva. A verdade é que o senso comum de desejarmos ser mais do que humanos, nem que seja por um instante, um pouco mais extraordinários, mesmo que sejam sonhos infantis, sempre nos acompanhou e o Superman sempre foi o exemplo disso. Mas eu acredito no fundo em momentos especiais que nós, seres humanos, em determinados momentos, nós somos imbuídos do heroísmo. Nós somos inspirados a sobrepujar o senso comum. Eu acredito que há um pouco de Superman em todos nós. Eu acredito que exista, nem que seja uma fração do Superman em cada um de nós.